Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouco mais sobre a Grécia Antiga, mas eu vim falar um pouco mais sobre curiosidade da Grécia Antiga, mais especificamente. Eu espero que vocês se inscrevam aí no canal, assistam os vídeos, curta e comente lá, peça vídeos que eu vou fazer, tá? E me dê essa força aí para fazer o canal crescer, que isso dá trabalho, gente, para fazer, tá? Eu vou me ater aqui um pouco mais sobre exercícios e competições no período, né? Como muitos sabem aí, os exercícios e as competições, os jogos, né? Foram inventados aí pelos gregos. Os Jogos Olímpicos está aí para mostrar isso, né? Foi fundado aí pelos gregos, já foi inventado por eles. Não hoje como antigamente, mas nesse período lá, mas já bem modificado, mas em si os jogos foi aí inventado por eles, né? E eles tinham aí uma maneira bem diferente de competir, de se comportar, né? Certos rituais que faziam, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Os gregos, gente, eles davam aí muita importância ao corpo deles, né? Então eles eram aí muito vaidosos, né? Eles gostavam aí do corpo belo, cheio de músculos, e eles davam muito valor. Então, ao praticarem aí esses exercícios, eles utilizavam aí uns azeites, né? Passavam no corpo e eles acreditavam aí que esse azeite ele hidratava, ele protegia do sol, né? Então isso também virou moda nesse período, todo mundo queria passar o azeite no corpo antes de começar aí as competições e foi muito bom aí nesse período esse tipo de prática, né, para eles. Mas eles tinham também, era inusitado, né? E ao praticarem um exercício ou competirem, eles tiravam todas as roupas, né? Então eles ficavam aí nu, galera. Eles tiravam toda a roupa e iam lá correr ou competir qualquer outro jogo nu. Então isso se dava, gente, porque devido a um grego chamado Órsicos, assim conta a lenda, né? E que ao competir, estando ele só de tanga, a tanga vai cair próximo à chegada. E ele vai continuar a corrida, né? Para não perder. E vai ganhar. Só que isso vai ser aí agregado à cultura deles. Até porque o jogo para eles era um misticismo, né? Então vai ver, ele pensou, e ele conseguiu ganhar, então é porque sem roupa deu sorte para ele, né? O nosso Deus, ele vai fazer isso por nós porque ele deu sorte. O Deus quer que a gente ande, pratique os exercícios ou as competições nu. Alguma coisa assim, acendeu uma luzinha lá na cabeça deles e aí eles começaram a praticar. Não foi sempre assim, foi a partir desse momento, né, gente? Então os gregos eles tinham muito isso, muito misticismo, né? Em tudo que faziam eles tinham aí um misticismo. A outra coisa importante e interessante de falar, gente, era sobre o suor dos atletas. Os atletas ao terminarem aí a corrida, o suor era ali retirado, né, do corpo e guardado em um jarro, né? Então eles acreditavam aí que o suor dos atletas era medicinal, né, e sagrado. Faria bem aí para dor no corpo, né? Era bom para curar dor no corpo e tal. Então eles utilizavam aí esse místico, né? De coisas rodeado aí aos jogos, né? Eles tinham era muito misticismo envolvido ali. Para falar um pouco mais sobre as pessoas apaixonadas, galera, as pessoas se apaixonavam aí nesse período, tá? Eles tinham uma maneira inusitada aí de declarar o seu amor pela pessoa amada. O que eles faziam? Eles iam aí no pomar, tiravam algumas maçãs, né? E procuravam aí a pessoa amada e ao encontrar, eles atiravam maçãs na pessoa, né? Então aí se dava em qualquer hora do dia, não tinha problema o horário, então ele jogava aí a maçã. Se a pessoa, o mais interessante era isso, se a pessoa aí amada segurasse a maçã, é porque ela também tinha amor pelaquela pessoa, então o amor por ela era recíproco. Então o que eles fariam? Se namoravam ou casavam, né? Então eles tinham uma maneira bem diferenciada aí para declarar o seu amor pela pessoa amada. Outra coisa também interessante, gente, é a palavra idiota, né? Hoje muito depreciativa, muito modificada, né? Mas no grego a palavra escrita ela é idiotes, né? A palavra idiotes que vem do grego.
ela significava a pessoa tola, né? No período, a pessoa tola, a pessoa pateta, né? Eles dirigiam essa palavra a pessoas que não eram políticas, por exemplo, que não participavam da política, não tinham participação política, então para eles não sabia de nada, era um tolo, um pateta, né? Hoje não mudou muito, né? Os tempos de hoje ela tornou-se mais depreciativa, né? Então a palavra idiota hoje significa a pessoa sem educação, né? A pessoa ignorante que não tem educação nenhuma. Mas nesse período era bem curioso a maneira que eles tratavam a palavra idiota. Hoje também, dependendo da área, como na psiquiatria, também significa tem outros significados, né? Mas no grego significava o tolo e pateta, que hoje eu acho até que não mudou muito, né? Muitas coisas sobre isso. Agora, gente, a gente vai falar um pouco mais sobre a Grécia Antiga, mas sobre uma parte mais sombria, né, da Grécia, que é a parte do sacrifício das crianças. As crianças eram sacrificadas nesse período porque eles acreditavam e justificavam essa ação, gente, como sendo preciso, né? Para que a sociedade deles, principalmente Esparta, né, que era o hábito de Esparta, que era militarizada, não se tornar fraco, nem o ser humano ter que precisar de outro para sobreviver, né? Então, para eles, a justificativa era que só sobreviveriam ali pessoas fortes. Se fosse forte, sobreviveria. Mas se não fosse, seria ali sacrificado, tipo eliminado, né? Olha o pensamento muito diferenciado do que a gente tem hoje, né? Então essa criança, gente, ao nascer, ela seria levada aí pelo ancião do governo, né? Para fazer certos exames. Os pais e as mães levavam essa criança até esse ancião. Esse ancião faria aí esses exames que se dava aí em duas fases, gente. Duas fases eram feitos os exames. A primeira, ele iria olhar a criança toda, ver o seu porte físico, e se não detectasse nada, então ia para a segunda fase. Na segunda fase, essa criança ela seria aí mergulhada no vinho e vários outros exames que eles faziam também, né, para detectar epilepsia, né, essas coisas todas. Então, gente, nesse período, a gente há de convir que de 100% das crianças, 50% elas eram sacrificadas. Porque, gente, não tem como mergulhar um recém-nascido em uma banheira de vinho e ele não adquirir algum tipo de alergia, né? Então era bem confuso aí a teoria que eles tinham sobre isso. É bem interessante. Vale ressaltar também, gente, que existia nesse período o sacrifício dos parmacóides. Acho que é assim mais ou menos que diz, que pronuncia a palavra. Parmacóis, chamados de parmacóis, seriam aí as pessoas feias, né? As pessoas feias e algumas vezes também criminosos ou escravos mesmo. Eles pegavam aí essas pessoas quando, tipo, a sociedade estava passando por algum desastre, alguma peste, né? Ou fome ou invasão, né? Então essa pessoa aí serviria aí como um bode expiatório, digamos assim. Essa pessoa serviria aí para pagar aí a dívida com o Deus deles, né? Pagar iria pagar para se restabelecer aí a paz, no caso, né? Então essa pessoa seria levada, ela seria vestida da melhor roupa, ela comeria durante tipo 2 semanas, 15 dias assim mais ou menos. Então ela ficaria sendo tratada como um rei, como alguém de muito valor, como um nobre, né? E fariam aí banquetes para ela. E no final desse ritual, gente, eles levavam essas pessoas para fora da cidade. E algumas vezes elas seriam aí apedrejadas. Mas isso ia depender se fosse um criminoso ou se, por um exemplo, fosse aí dependendo do crime que ele teria cometido, mas quase sempre a pessoa seria aí sacrificada, né, para pagar aí pelo pecado de toda a sociedade para melhorar aí perante os deuses. Sacrificava essas pessoas como um bode expiatório para salvar todo mundo da sociedade. Sacrificaria um para pagar o pecado de todos, né? Então essa parte da história da Grécia, ela é bem obscura, né? Ela é bem obscura mesmo. Então, gente, para falar um pouco mais sobre a Grécia, a gente vai aí para uma curiosidade. Gente, principalmente em Atenas, de 100% da população de Atenas, 80% era escravo. Gente, só 20% era pessoas gregas. Então, você dá para ver que vai ter aí muitos conflitos, muitos levantes, muitas revoltas, porque não tinha como dar certo, né, galera? Que
tava tudo para dar errado. Como que mais da metade de uma sociedade é escravo. É claro que vai haver a revolta. Então eles tinham bastante conflitos nesse período também. Então, gente, eu quero agradecer vocês por mais uma vez estarem aí comigo, né? Muito obrigado, assista os vídeos, se inscrevam no canal aí, galera. Eu vou esperar vocês, viu? Muito obrigada, galera que tá assistindo aí, e até mais, tá?